Estamos de volta com o canal aberto desta semana, debatendo redução da maioridade penal. Conosco aqui no estúdio, o pastor Carlos Bock, a Suzana de Castro Schitz, coordenadora pedagógica da ASBEM, o coordenador de políticas públicas para criança e adolescente da Secretaria da Justiça e dos Direitos Humanos do Rio Grande do Sul, Irani Bernardes de Souza, e o presidente da ONG Brasil Sem Grades, Luiz Fernando Oderich. Agora chegou a sua vez, então, já que os três já colocaram as suas... A resposta que eu... Embora tu tenha dito assim que na pesquisa 78% das pessoas são a favor da redução, aqui na mesa a situação é um pouco diferente. Mas não há problema, não há problema. Eu gostaria de fazer começar assim, ilustrando uma coisa. Cláudio, digamos que eu te devesse dinheiro, tá? E eu chegasse assim, Cláudio, eu estou apertado de grana, eu não tenho como te pagar, eu vou te dar um cheque pré-datado, tal, mas tu vê, legalzinho, tá? Então tu aceita ali, meio de má vontade, tu queria receber o dinheiro. Bom, daí passa um tempo, tal, tu está com aquele cheque pré-datado meu, né? Daí tu diz assim, eu vou lá no Luiz Fernando, ele tem um negócio que ele podia me vender e eu vou passar esse cheque de volta para ele, certo? Aí tu chega lá, escolhe a mercadoria, daí tu vai me pagar e tu me dá o cheque aquele. Eu olho para o cheque e digo assim, não posso aceitar, esse cheque não tem fundo e o emitente é um baita de um sem vergonha. Então, mas como foi tu que me deu esse negócio? O que o Congresso Nacional fez foi exatamente isso. O Congresso Nacional, vamos falar na história do cheque que ele dá. Ele chegou e disse assim, dentro da sociedade brasileira que nós temos hoje, com as informações que têm à disposição dos nossos jovens, com a maturidade, com a televisão, com a participação das coisas. Os jovens estão mais duros mais cedo, os jovens estão sendo pais, adolescentes, mais cedo. Então, nós iremos dar-lhes a oportunidade de votar. Aí depois, então, quando o cheque volta, aí tu diz assim, não, o cheque não tem fundo. Nós não podemos reduzir, porque o jovem é isso, é aquilo, papapá. Então, eu digo o seguinte, de duas, uma. Ou bem, nós levantamos tudo até os 18 anos, então, não existe redução da idade penal, mas também não existe direito a votar, não existe nada, então nós vamos tudo para o 18, ou nós reduzimos tudo, nós temos que ser coerentes com o que nós fazemos. Ou eu te peço para tu aceitar um cheque que eu digo que tem fundo, e ele tem fundo na hora que tu vem me cobrar, certo? Quanto ao meu colega Irani aqui do lado, ele falou assim, pois é, mas daí vem o filho, qual é o pai que quer receber o filho que levou uma bronca e não sei o quê? Veja a minha situação. O meu filho não voltou. O meu filho saiu para comprar o terno de formatura 14 anos atrás, entende? Estacionou às 9h30 da noite numa rua, entende, de classe média alta, em Porto Alegre, na frente de uma igreja, e foi assassinado. Entende? Então, essas pessoas, esses 78%, eles não estão preocupados com o autor do crime, eles estão preocupados com uma coisa que não existe no Brasil, que se chama justiça. É isso que eles estão preocupados. Porque há uma coisa que ocorre no Brasil que as pessoas têm que entender. Quando morre o sujeito, junto, ele morre fisicamente e morre juridicamente, porque não se fala mais na vítima. Agora nós só vamos falar do autor do crime. Nós só falamos do autor do crime, que é isso, que é aquilo, que é... Entende? Que todas essas coisas. Nós que, ao mesmo tempo, dizemos que os jovens, hoje em dia, começam com a vida sexual, sabem muito mais coisa, participam da internet. Então, é essa contradição, entende? É essa contradição que existe dentro do programa. Agora, quando nós vamos falar, então, de educação e políticas públicas de educação, eu também quero saber o seguinte, adianta eu ser um professor de matemática, adianta eu saber muita coisa de português? Hitler era um cara que lia muito, era um grande leitor, e nem por isso deixou de ser um baita de um criminoso. A educação que nós estamos falando é a educação de pai e mãe, e neste aspecto eu estou absolutamente de acordo com o pastor. A questão da posição dos pais.
E esse projeto a gente tentou fazer lá em São Sebastião do Caí, que é o projeto Pai Presente. E eu acho que esta é a grande solução. Porque nós temos... Olha, eu conversei com uma socióloga, professora da Universidade de Brasília, que fez uma pesquisa em Brasília. Ali no entorno de Brasília, ela fez em 180 mil certidões de nascimento, mais de 30% não tinha o nome do pai. E ela faz uma projeção no Brasil que nós teremos de 40 a 45 milhões de pessoas no Brasil que não têm o nome do pai na certidão de nascimento. Então, se não tem o nome do pai, significa que esse pai não paga pensão, significa que esse pai não está se importando. Entende? Às vezes me pergunto assim, sobre segurança pública, o que tu acha que seria uma grande solução da solução? Eu digo o seguinte, nós temos que botar um PM em cada família. Ai, meu Deus do céu, aqui o meu comandante, aqui, que é da polícia, vai dizer, mas está louco, o homem doidou de vez, agora um PM, sim, um pai melhor. É isso que nós temos que botar em cada família. Tem que botar um homem que vista as calças e que faça o serviço do pai, que é educar as crianças. Educação significa dar limite, educare, levar por dentro de uma coisa limitada. Porque transmitir conhecimento, que é ensinar, é outra coisa. Então, tudo bem, nós temos que ter políticas para ensinar melhor matemática, português, etc. e tal. Agora, o que realmente vai nos ajudar na educação vai ser a educação que é dada em casa. São esses casos de pessoas que acham ali uma carteira com $5 mil, $10 mil, e vão lá e devolvem. E quando elas chegam, dizem assim, esta foi a educação que eu aprendi em casa. Não na escola, em casa. Só para botar um pouquinho de lenha na fogueira. Irani. Provocado, em estado que foi. Bom, primeiro eu acho... Entendeu o PM, né? Claro que entendi. Mas eu acho assim, nós não temos muitas discordâncias, não. Tá? O tema pode ser redução da idade penal, mas nós estamos falando basicamente de violência. Vou começar por uma parte que me tocou um pouco mais e que me sensibiliza, né? A questão da situação da vítima. Eu acho que é importante dizer, primeiro, da abstração, né, vamos dizer assim, do quanto é abstrato o conceito de justiça. Eu acredito que, eu tenho 3 filhos, se eu perdesse um filho, não teria pena suficiente para punir o agressor do meu filho. Observem, prestem atenção nisso, isso é importante. Não tem pena que vá reduzir a sua dor. Nem tempo. Pena de morte é pouco. Sabe por quê? Porque ela não vai trazer a vida do seu filho de volta. Então, eu acho que isto é um ponto crucial na leitura, na interpretação dessa questão que nós estamos discutindo. A subjetividade desse conceito é que está, vamos dizer assim, permeando todo e qualquer debate que venha a se fazer, e que as pessoas se sensibilizam. Eu me sensibilizo e penso igual ao senhor dentro deste particular. Agora, a discussão é um pouco mais ampla. Ela vai além da vítima, vai para o conjunto da sociedade, a sociedade que nós vivemos. Esse pacto de convivência que nós estabelecemos a partir de uma Constituição Federal e regras infraconstitucionais. O que é razoável? Bom, na década de 40, nós achávamos que o ser humano adquiria maturidade e morria. Hoje nós falamos outras questões. Nós discutimos, por exemplo, que a gente morre aprendendo. É uma coisa nova, né? Nós discutíamos questões do tipo... uma Constituição Federal, todas as leis que nós discutimos, tá? Elas são todas o quê? Elas regulam o nosso universo, a nossa vida em sociedade. No entanto, elas são projeções, elas são aquilo que deve ser, não é o que é. É outro aspecto super importante.
A Constituição Federal diz, desde a década de 30, né, que o salário mínimo vai ser o necessário para a sobrevivência de uma família. É? Não é. Mas a lei diz isso. Né? Então, assim, a lei, ela é uma projeção, é aquilo é o que deve ser. Tá? Não é o que é. E nós estamos discutindo, não é o que é. Nós estamos discutindo aquilo que deveria ser. Presta atenção. É muito interessante esse aspecto. Porque assim, nós não estamos discutindo o fato de hoje, nós estamos discutindo uma lei que deveria ser e que não é. Porque o Estatuto prevê muito mais outras coisas e que ninguém discute. Direito à vida, à saúde, né? A liberdade. Mas aquela liberdade, aquela saúde, aquela vida que o teu filho deveria ter tido, né? Ou que teve enquanto vida. E aquilo que o senhor com certeza defenderia aqui. Agora, pensando global, né? Pensando em sociedade, qual é a melhor sanção, o tempo de internação, por exemplo, que é a prisão do jovem? Qual é o mais adequado? Eu teria tranquilidade em defender aqui 25 anos. O tempo mínimo, vamos dizer assim, até a... Não que não fosse responsabilizado, como já é a partir dos 12 anos, mas que fosse até os 25, uma flexibilização na aplicação da sanção. Por quê? Porque ele está em desenvolvimento. Todos nós já tivemos 20 anos. 20 anos, eu não falei 18. E qual de nós não fez besteira aos 20 anos? E por que fez isso? E hoje a gente reflete e fala assim, não tinha maturidade. É a época da bobeira, né? A gente brinca. Aí eu questiono, nós estamos falando em lei, aquilo que deve ser, nós vamos discutir o quê? Redução dos 18? Perdoem aqueles que não concordarem, mas eu discordo que o jovem tenha que votar aos 16 anos, apesar de estar na lei. Para mim, isto foi um artifício político. Massa de manobra. Por quê? Eu, aos 57 anos, não tenho facilidade para escolher meus candidatos. Quiçá um jovem de 16 anos. Tenho 3 filhos, o mais novo tem 22 hoje. Os 3, pai, em quem tu vai votar? Falei, não, meu filho, só um pouquinho. Vamos entrar aqui, vamos ver a história deste vereador, ou deste deputado, ou deste, né? Para verificar se posso, voto, não voto, está em alguma lista negra? Não, não está, né? Como é que é isso? Então, pessoal, eu acho assim, nós estamos discutindo o que deve ser, que é uma previsão legal, uma previsão jurídica, né? E não é o fato de hoje. O fato de hoje é, nós temos famílias desestruturadas e temos uma série de situações. E eu vou discordar uma questão, né, do nosso pastor Carlos Bock, né? O perfil da fase hoje, dos jovens cumprindo medida de internação, que soma ali 1.200 e pouco, tá? É um jovem que tem 16, 17 anos, é branco, eu não estou falando de Rio nem de Bahia, ele é branco, tá? Cometeu um crime de furto qualificado ou roubo, não foi homicídio, isso que eu quero dizer. Estava sob efeito de alguma substância psicoativa, não conhece, não é que não tenha, não conhece a figura paterna, dentro daquela questão que foi pontuada, e estudou até a 5ª ou 6ª série. Então tem uma série de questões que fogem deste normótipo, dentro deste perfil, que é efetivamente o jovem que cumpre a medida da socioeducativa na fase. E mais, se eu somar aqueles 1.000 e poucos que estão lá dentro, 10% não deveriam estar lá. Sabe por quê? Porque aqueles 10% que eu estou falando, que não deveria estar lá, tem um problema de saúde mental grave, muito grave, e que não poderia ter convívio em sociedade, e não tem medida socioeducativa que resolva. Não são 3 anos, nem 10, nem uma vida inteira. E são questões que estão previstas na lei, e até hoje na prática nós não temos uma solução. Tivemos uma reforma psiquiátrica que pouco ajudou para este contexto. Mas,
Se nós formos analisar ponto a ponto, todos eles têm um segundo elemento que a gente deixa de considerar. A emoção, muitas vezes, ela se sobrepõe à razão. No seu caso, com mais razão ainda. E eu não tenho dúvida disso. Violência, criminalidade existe? Existe. Quantas vezes jovens são usados como massa de manobra por adultos? Quantas vezes? Por que 89%, 90% dos jovens que cometem o ato infracional estão sob efeitos de algum tipo de substância psicoativa? Se reduzir a idade penal, colocar mais um ingrediente para ajudar o debate. Reduzindo a idade penal para 16 anos. Então ele vai poder dirigir aos 16 anos. Vai poder tomar bebida alcoólica aos 16 anos, sem problema nenhum. A questão de abuso, exploração sexual, até os 16, ele já é maior de idade. Só vai contar até 16. Depois de 16 está liberado. Vai melhorar a sociedade? Vai melhorar a relação das famílias com seus filhos? Duvido. Bom, eu só queria, completando aqui uma coisa que foi dito, porque enquanto essa coisa vai andando lá em Brasília, nós temos o nosso dia a dia. Vocês estão aqui com os jovens aqui de Novo Hamburgo e as pessoas que estão nos assistindo, todos aqui do Vale, estão preocupadas com essa realidade. Então, eu vou falar algumas coisas do que a gente já poderia começar a fazer enquanto que a lei não muda. Porque essa lei, de qualquer maneira, ainda acho que vai demorar um certo tempo para mudar. Uma vez eu participei de um debate parecido com esse, em Blumenau, lá pela RBS, etc., e eu desafiei, e isso foi feito depois, e confirmou exatamente a mesma situação, que o único detalhezinho ainda que faltou dos elementos da pessoa que está dentro da face é a ausência da figura paterna. Isso já tem reportagens de outras reportagens assim, que a imensa maioria deles ou não tem, vamos dizer, não tem um pai conhecido, ou não convive com o pai. E eu fiz esse desafio, e eu faço esse desafio aqui também nas escolas. Vê os alunos que dão problema, pode ir direto lá na ficha. Qual é a escola, a pior escola que vocês têm aqui? Vão lá na ficha e vão ver os alunos, e a pior escola daqui é a escola que tem mais alunos sem o nome do pai na certidão de nascimento. E isso é o que acontece também dentro da fase. Tá? Então, o que eu também aí tem uma outra situação, por exemplo, que as prefeituras não querem enfrentar, tá? Eu sei que eu estou mudando de assunto, mas já que nós entramos nesse assunto de droga, que é o seguinte: a mulher, a jovem que usa crack, tá? Uma das maneiras que ela usa para receber o crack é se prostituindo, direto ou indiretamente, certo? E a consequência dessa prostituição é a gravidez indesejada, certo? De uma mulher que é usuária de crack. Então, imagina, né, uma mulher que cuida com todo cuidado, fazendo os exames pré-natais, etc. e tal, para ter um bom desenvolvimento da criança, né, quando nós ainda temos problema. Então, imagina uma mulher que é usuária de crack, e depois usa, e provavelmente fuma maconha, e cheira cocaína, e não sei o quê, e não sei o quê, e não sei o quê. Então, quando eu falei esse assunto uma vez lá na Câmara de Vereadores de Porto Alegre, e tinham várias assistentes sociais me ouvindo, elas se levantaram e me aplaudiram de pé. Nós temos que fazer uma coisa com essas gurias. E isso eu espero que aqui em Novo Hamburgo, aqui em Campo Bom e aqui em todos os lugares se pense e se faça isso. O que é? É colocar o implante hormonal. Nós não vamos esterilizar essas mulheres para que elas nunca possam ter filho. Nós não vamos pedir que ela tome pílula, porque ela está mais 99% do tempo está fora da casinha, nem que ela exija que o parceiro dela vai usar camisinha, que isso é um sonho. Então, nós temos que colocar o implante hormonal, porque pelo menos de 3 a 5 anos ela não vai engravidar. E esse tipo de problema não é enfrentado. E um problema sério que tem que ser feito é a introdução, o homem e quanto mais cedo se começar, melhor. Isso já tem que começar no hospital. Se o jovem engravida uma moça e não quer depois casar com essa moça, que não case, mas ele não pode se divorciar dessa criança que está nascendo. Ele tem que ser incorporado, o nome dele na certidão de nascimento, tem que se saber isso. Quanto mais cedo se fizer, para se fazer uma coisa prática. E essa é a origem de todo esse problema. Pode ir atrás, na fase, vão lá, não tem pai. E a própria droga é outra coisa que existe em pesquisa. A droga, eu chamo droga de pai químico, tá?
Porque o filho que tem um bom relacionamento com o pai, normalmente não usa droga. Muito bem. Nós temos ainda 2 minutos nesse bloco. Eu não sei se vocês dois querem, dentro desses assuntos que foram abordados aqui, querem colocar alguma questão? Em 2 minutos, por favor, pastor. Nós como ABEF, nós abrigamos também a bebês, né? E a grande maioria dos bebês que vêm são, de primeiros dias, são de mães usuárias de crack, que a juíza já manda ir para o abrigo quando sai do hospital, né? A mãe nem chega a ficar com a criança. Nem conhece a criança. Ela vai direto para o abrigo, porque a mãe se sabe já tem um histórico, né? Um antecedente. Não teria condições alguma de... condições de cuidar dessa criança, ela vai para o abrigo. Nós chegamos aí hoje, nós estamos com mais de 20 bebês aí com menos de 1 ano. Mas não são todos de usuários de crack, né? Alguns. Uma parte bem importante. Boa porcentagem. Eu não saberia quantificar isso agora, né? Tem um indicador aqui, mas talvez seja importante que nós começamos a fazer a colher esses indicadores para que a gente possa trazer, para poder encontrar melhores soluções. Essa é uma grande dificuldade também. Eu penso assim que o fenômeno social que acontece lá dentro desses guetos que acontecem na nossa cidade, tem vários guetos aqui nessas cidades que receberam migrantes, né? É que as universidades deveriam estar lá dentro estudando mais prioritariamente isso, né? Então a gente vê muito trabalho científico, universitário, acadêmico, distanciado da realidade, né? Assistentes sociais, sociólogos, filósofos, esse pessoal tinha que ir fazer a pesquisa lá para quantificar essas coisas, né? E aí depois eu digo isso porque a gente percebe que essa gurizada que nós atendemos sai desses guetos, os que vêm para o abrigo como vítima e aqueles outros que são aqueles que cometem então os atos infracionais, né? Eles vêm desses guetos, dessas vilas que se concentram ali, né? Depois os governos usam uma estratégia totalmente errada. Quando eles conseguem fazer um loteamento popular, eles pegam todas aquelas pessoas do mesmo lugar e transferem para as casas melhores. A única coisa que é diferente ali são as casas. Você transfere a cultura, o jeito de viver, de conviver, e lá vai acontecer. Daí a gente tem casos aí, por exemplo, que de repente traficantes estão tomando conta de um espaço daqueles, a polícia tem que ir lá para dizer, não, isso aqui é um loteamento popular para retirar os camaradas lá de dentro. Porque, na verdade, o que se fez, você transfere. Por isso que eu digo que a gente tem que estudar soluções, né? O problema está aí, a gente conhece ele, mas nós temos que ir atrás de soluções. E elas têm que ser bem pensadas, porque ela está no âmbito jurídico, né? Está no âmbito político, porque a legislação dos nossos legisladores hoje lá é um problema disso, eles exigem causa própria. Essa questão de botar os jovens a votar a 16 anos é isso, é aumentar o coeficiente de voto deles naquela época, né? E é muito mais fácil você levar um adolescente a votar no político, né? Depende do que você oferece, porque a gente pode entrar numa discussão, hoje a neurociência está trazendo muitos avanços na questão do estudo do cérebro dos adolescentes. Por exemplo, Shakespeare já escreveu lá em 1610, por exemplo, num conto que ele escreveu, que o jovem, eu até tenho isso aqui anotado, né? Que é o tempo em que ele está com a cabeça fervente. E os neurocientistas descobriram que, nessa época, em vez de você aumentar a sinapse do seu cérebro, você diminui ela em 30%. E aí entra a questão do uso da droga pelos jovens, é que, para ele sentir, ele precisa ter muito mais bebida alcoólica, muito mais, digamos assim, do que um adulto, né? Ele tem que ingerir mais droga, mais álcool, porque ele está numa época de percepção cerebral menor das suas questões, dos seus sentimentos, das suas emoções. Muito bem, eu preciso, Suzana, fazer mais um intervalo. Na volta eu retorno contigo aqui para te dar sequência, ainda dentro desse assunto, no nosso canal aberto, debatendo hoje redução da maioridade penal, que, na verdade, acaba sendo um assunto bem mais amplo, né? A gente está ampliando aqui o nosso debate de hoje. A gente volta em instantes.